Fala rapaziada, Refs aqui, e sim, ele voltou. Ele voltou. Depois de anos não, acho que tem o quê? Qual foi a última atualização? Acho que tem 1 ano e meio já, talvez. Eu sou de volta pra, né, eu estava devendo, a realidade é que eu estava devendo um vídeo da minha coleção completa de quadrinhos, né, mas, de novo, para um arquivo pessoal, mas também para deixar aí, porque eu vejo alguns comentários ainda hoje nos vídeos, né, pedindo atualização da minha coleção. Então, basicamente, eu vou dividir esse vídeo aqui, deixa eu só já colocar para cá aqui, em 3 partes, né, da minha coleção. Então eu tenho essa parte desse móvel aqui, eu tenho algumas outras coisas lá em cima, e eu também tenho ali, ó, vou dar só um sneak peek da minha, digamos que pilha de leitura, sim, né, sim, temos uma pilha de leitura, certo? Então eu já vou pular aqui direto, né, e eu já vou falar algumas coisas. Refs, essa sua coleção é uma das que mais cresce no Brasil? Não, longe disso, tá? Inclusive, eu não queria decepcionar vocês, mas, cara, não teve tanta novidade, assim, acho que talvez a galera esperava já estar mais avançado em algumas coleções ou outras, e não teve tanto assim, porque, enfim, é normal, né, você ter períodos em que você compra menos, né, você ter ali um certo budget, assim, então não dá pra você, tem períodos que dá pra você gastar mais, tem períodos que dá pra você gastar menos, então eu não sei, não queria decepcionar vocês nesse sentido, certo? Então eu vou começar por aqui, ó. Vou reparar que tem algumas coisas aqui dos Novos 52, tem Vitória Sombria também. Por que eles estão aqui no cantinho da Discord? Basicamente porque eu tenho outras versões desses quadrinhos, né? Então, por exemplo, Aquaman, o ônibus do Geoff Johns, né? O Vitória Sombria também, tem o ônibus dele. Enfim, basicamente aqui eu tenho algumas edições absolutas da DC. Por que que elas estão aqui? Porque elas não cabem, tá? É muito grande pro outro aqui, então qualquer coisa absoluta que eu tiver, eu vou ter que deixar aqui, né? E eu realmente, vocês estão vendo, cara, que eu já tô ficando sem espaço, né? Então, Mons do Pântano, Reino da Manhã, que eu ganhei de aniversário, né? A versão antiga mesmo, assim. Batman do Tom King, eu tô no 12. E aí tem um pouco de mix de tudo, né? Muita coisa do Tom King, eu gosto bastante dele, né? Por mais que ele é um cara bem polêmico. Então, por exemplo, Zatanna, né? Que ele recentemente criou um Eisner, né? Esse quadrinho. É bem legal, mas será que é tudo isso? Não sei, né? Eu de opinião de vocês. Gosto muito da fase da Era Venenosa também. Tá? Espero que a qualidade seja boa, porque a luz não tá muito boa, mas enfim. Esquadrão Suicida do Tom Taylor, Senhor Milagre, um dos meus quadrinhos favoritos. Tem as aventuras, Rorschach, né? Enfim, tudo do Tom King aqui. O Alvo Humano, Rua Perigo, a fase final do Arqueiro Verde 952. Hellblazer eu comecei também, mas olha como eu já tô atrasado, né? Enfim, a vida, eu sou assim. Né? Eu sou um pouco débil nesse sentido, né? Então, eu nem sei se o 4 tá disponível hoje em dia direito, né? Mas enfim, eu tô no volume 3. Algumas coisas do Marvel capa branca aqui, então, por exemplo, o Gavião Arqueiro, Esquadrinho do Thanos, o Eternos também. Imagina, eu peguei o primeiro volume e parei, e esse quadrinho é bom pra caralho, né? Muito louco isso aqui. Mais Gavião Arqueiro, aqui é o do Lemire, se não me engano, é isso aí, que é muito bom esse quadrinho, por sinal. Thanos também do Lemire, enfim, algumas outras coisas aqui. Criminal, cara, sou apaixonado por Criminal, cara, né? Deixa eu começar a ler. E eu também tô atrasado com os podcasts, eu tô no 3 ainda, né? Então, assim, demora um pouco as coisas, mas, cara, quando eu dei uma chance pra Criminal, é um caminho sem volta. Então, eu vou gostar muito também. Domínio Público, eu acho que eu peguei também numa promoção uma vez na Amazon, é muito bom também. The Boys, eu tentei também me atentar a completar, né, esses encadenados com cartão. Não sei se vou conseguir, sinceramente, mas tá aqui, certo? Então, essa primeira parte, que tem as caixas de alguns tênis meus, estão aqui. Vou tentar dar uma qualidade melhor. Acho que assim tá bom. Vamos pro próximo. Bom, vamos começar de baixo pra cima, que eu tô sentado aqui, mas eu vou ter que levantar conforme a gente vai subindo, tá? Começar pela essa parte aqui, de novo, acho que aqui não mudou muito, tá? Sinceramente, eu acho que aqui não mudou nada, inclusive, tá? Peço até desculpas em relação à saga do Superman. Cara, parei faz tempo, aqui são os primeiros volumes, é bem o começo da fase do John Byrne, ó. Entendeu? Uns caras gritando na rua aqui. Aí eu tenho, por exemplo, lendas. Cara, isso aqui é um negócio que eu queria ir até o final, pelo menos com ter o Titãs completo. Hoje em dia é bem difícil achar esses volumes, eu não desisti, tá? Acho que eu só preciso realmente parar um dia, tentar achar, ver se consigo, né, ver um bom preço, né? Essas coisas ficaram um pouco caras, assim. Mas eu gosto muito desse formato aqui, eu gosto também muito dessa, enfim, aqui é o lombadeiro falando dela, mas fica muito legal na estante. Isso aqui, engraçado como algumas coisas também até já estão, enfim, agora eu tô um pouco de TDAH, mas enfim. Coringa do Tynion, cara, esse quadrinho é muito bom, apesar de não ser tanto sobre Coringa, né, mas é muito bom esse quadrinho. Eu também, enfim, como eu tava na pilha do Batman do Tom King, né, consegui pegar o primeiro volume da Mulher Gato, já tem tempo isso aqui também, né, mas eu tenho o primeiro volume. O Asa Noturna, acho que eu parei no penúltimo, né, da fase do Tom Taylor, se eu não me engano também. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó, deixa eu ver se vai atrapalhar a gravação. Bom, agora dá pra ver mais. Robin, também do Joshua Williamson, bem legal também, né? O Joshua Williamson é um dos poucos caras que sabe escrever bem o Damian, assim, né? Aí aqui, de novo, aqui um pouco de 952, né? Com algumas coisinhas clássicas também, por exemplo, esse Coringa do Azarello. Aí vocês podem ver, por exemplo, quando eu não sei se eu tenho completo, Arqueiro Verde do Demir eu tenho completo. O Flash eu tenho os dois primeiros, Mulher Maravilha também tô bem atrás.
Liga da Justiça, não preciso nem falar, é um quadrinho ruim, né? Mas enfim, né? Esse aqui eu peguei uma vez na Amazon, cara. Recentemente, tipo assim, sei lá, não lembro quanto tempo faz, né? Mas esse quadrinho já tava totalmente esgotado, eu consegui pegar na Amazon e ele veio bem fudido, né? A realidade é essa, que não dá pra ver direito, mas fiquei bem puto, assim, ó. Aqui ele tá bem amassado também, né? Se foi você que me vendeu esse vídeo, se você estiver vendo esse vídeo, foi você que me vendeu esse quadrinho, vai tomar no meio do seu cu. Não, brincadeira, mas enfim. Porra, Super Aços, Grandes Aços Superman, né? Acho que esse quadrinho ficou bem alta por conta do filme, né? E é um puta de um quadrinho mesmo. Alguns clássicos, né? Eu, que nem acho que eu já tinha falado algumas vezes, gosto muito do Morrison, né? Então, enfim, Cavaleiro das Trevas, Homem-Animal, um dos meus quadrinhos favoritos de todos os tempos. Aquaman do Geoff Johns, né? Peguei uma puta promoção também, né? Que eu falei, já tinha os 2 primeiros volumes que estavam lá em cima. Flash do Geoff Johns, né? Era bastante coisa dos ônibus do Johns, né? Então o Flash tem o completo. Os Sociedades da Justiça, cara, eu tenho o volume 1 há anos, tá? E eu preciso pegar o volume 2, né? Mas não peguei porque, de novo, eu sou meio lesado em algumas coisas, certo? Se eu subir aqui agora, aqui, cara, é um dos meus cantinhos favoritos, né, da coleção. Por quê? Porque é Batman, né? E eu gosto muito do Batman, tudo que envolve o núcleo Batman, né? Vocês vão ver que eu tô fazendo uma espécie de telinha do tempo aqui, de certa forma, né? Então, por exemplo, aqui. Opa, deixa eu segurar, acho que assim vai ficar melhor. Batman 1, Xamã, Gótico do Morrison, Piada Mortal. O Omnibus, esse aqui é um dos ônibus mais bonitos, né? Que a DC e a Panini já fizeram aqui. Eu gosto muito desse aqui. Aqui tem tudo, basicamente, do Geoff Loeb em Sale, né? Desde do quadrinho da Mulher Gato a, obviamente, Longo Dia das Bruxas, O Dia das Bruxas, Vitória Sombria, né? Batman Ego. Aqui começa, né? Que nem eu falei, umas páginas de linhas do tempo, que é, digamos assim, Batman dos anos 90 até praticamente vai o 952 e o Rebuff, né? Então, do que eu tenho, do que saiu hoje, né? Por exemplo, eu não tenho aquela do Morcego, não tenho a Paz da Saga do Batman, beleza. Mas desses encadenados aqui, por exemplo, Assassino Fugitivo também tenho. Isso basicamente depois entramos aqui nos Jogos de Guerra. E os Jogos de Guerra, ele se entrelaça, por exemplo, com esse Ônibus da Mulher Gato. Se eu não me engano, tem alguma coisa que também tem a ver com o Gotham em algum momento. Mas isso é basicamente aquele período do Batman, anos 2000, pós anos 90, né? Que é um período muito legal do Batman, né? Então ainda tem, por exemplo, eu tenho ali o Cataclismo, mas tem muita coisa para chegar ainda dessa fase. Eu preciso do Omnibus do Paul Dini também, que vem ali um pouco antes da fase do Morrison, mais ou menos ao mesmo tempo, né? E aqui começa a fase do Morrison, né? Que eu amo de paixão, né? Essa aqui não é muito fácil, não vou trocar pelo Omnibus, que supostamente ia sair, né? Não saiu ainda, não faço ideia. Mas tudo completo aqui, né? Então, até, enfim, Batman e Robin, até tem esse outro encadenado aqui também, o Espelho Sombrio, que se passa meio nesse mesmo período. Mas é do Snyder, Batwoman, Corporação Batman, e aqui a gente entra no 952, que também, né, muita gente, eu já falei isso, acho que outras vezes, mas, cara, se você gosta muito dessa fase do Batman e do Robin, do Corporação Batman, isso aqui dá direto aqui, né, porque alguns eventos que acontecem aqui vão se entrelaçar com isso, o Robin vai morrer, e depois ele vai, enfim, dei spoiler, mas esse encadenado é totalmente sobre isso, né, enfim. Aí depois temos o Batman 952, aqui tá um pouco só em ordem, entre aspas, vamos colocar assim, cronológica, né, então eu coloquei o ano 0, Origens Secretas, que enfim, não é algo específico, são várias historiazinhas, né? Mas aí começa a fase do Snyder, né? Que também, cara, eu fico triste porque eu parei aqui, enfim, muito difícil pegar os outros volumes sem você pagar um preço bizarro, né? Que não existe isso, na minha opinião. Né? Então eu parei aqui no Homem que não estava lá, e aí depois começa a fase do Tom King, que eu já mostrei pra vocês, que vai até o 10, cara, e uma recomendação de leitura é esse volume aqui, né? O 9, Dias Frios. Meu Deus do céu, cara. Vocês viram aquele filme do Clint Eastwood, que é o Jurado Número alguma coisa? É bem parecido com esse quadrinho, cara. O que é muito legal. E é um dos pontos altos da fase do Tom King, né? A gente pensa que, né? Porque eu falei, cara, normalmente até aqui, mais ou menos, vai até mais ou menos, tirando a Noite dos Homem-Monstro, mas até aqui, né? É o ponto auge. Você tem aqui, por exemplo, as regras do combate, que é um quadrinho bem subestimado, na minha opinião, né? A parte do casamento é o grande ápice, né? E o auge seria esses 2 volumes do Bane, né? Em toda aquela questão psicológica do Batman. Mas esse quadrinho de Dias Frios é muito bom, cara, certo? Então vamos pra Marvel aqui agora, de novo, sem muitas novidades, né? A própria saga do Demolidor, acho que eu peguei 1 ou 2 só, né? Acho que eu não sei nem se eu acabei a fase da Inocente, acho que acaba no 10, se não me engano, então eu tô por 1, né? Mas enfim, aqui tem basicamente tudo, Frank Miller, né? Amor e Guerra, Electra Assassina, desculpa. A fase do Miller, esses cadernados são muito legais, né? Depois você tem Homem Sem Medo, Caras de Murdoch, passando da fase da Inocente, aí depois, obviamente, tem um gap aqui, né? Mas, enfim, Diabo da Guarda, o Demolidor do Bendis, esses 2 volumes. Agora vai voltar, né? O Demolidor do Bendis, é uma coisa que eu não sei o que fazer exatamente,
porque eu provavelmente vou querer comprar também o Demolidor do Bendis, porque ficou esse gap aqui, eu não tenho o decálogo. Enfim, são essas coisinhas que me incomodam, né? Mas Justiceiro, aí, enfim, tudo aqui Marvel Deluxe, né? Capitão América, Guerra Civil, Thor, o Thor eu tenho completo. Acho que é o único, um dos únicos que eu tenho completo, se eu não me engano, né? Indo até essa parte aqui, o Extremis. E algumas coisas do Capitão América e do Homem-Aranha que são histórias bem importantes, né? Por exemplo, aqui a fase do Mark Greenwald. Eu sempre... sei lá, esqueci o nome, de como pronunciar o nome desse cara, mas eu tenho os 2 volumes, né? Quando entra aquela coisa do John Walker. E aqui 2 histórias clássicas do Homem-Aranha, né? Primeiro o Homem-Aranha Azul, né? Que eu queria ter na outra versão, mas depois que saiu essa aqui, não tem muito, então, porque não pegar essa. E a morte da Jean DeWolf, que também, enfim, a saga do Devorador de Pecados, né? Que, enfim, até é legal ver a Jean DeWolf aparecendo no sistema agora, né? Vamos ver se ela vai morrer ou não. Mas aí os meus ônibus da Marvel, o do Homem-Aranha, acho que são todos, se eu não me engano. X-Force, porra, muito bom esse quadrinho. O Hulk do Peter David, volume 1. De novo, parei aqui um pouco, né? Preciso recapitular. A Mulher Hulk do John Byrne, muito bom, né? Tô querendo comprar o Namor do John Byrne. O John Byrne é um cara que eu gosto bastante das coisas dele. Thor do Walter Simonson. Por exemplo, o Thor do Dan Jurgens, né? Se não me engano, com o Rometinho, eu não tenho. Né? E aí é um quadrinho que eu preciso, porque eu gosto muito do Thor, vocês vão ver mais aqui. Próxima, né? Próxima prateleira. Aqui, basicamente, é tudo daquela fase de Marvel Now e o que vem depois, né? Esses encadenados capa branca da Panini e da Marvel, né? Então, por exemplo, aqui começa o Homem-Aranha, né? Homem-Aranha Superior completo. Deixa eu colocar a câmera mais assim agora, para ficar um pouco melhor. Pera aí. Aí. Então, Homem-Aranha Superior, por exemplo, o Aranha Verso, que é o que vem aqui, né? Cara, eu não consegui pegar até hoje, né? Porque ou é golpe, ou é um preço, tipo assim, bizarro. E eu sou verme, no sentido de, cara, tipo assim, eu não consigo... porque você só não pula e pegou os outros nesse meu tempo. Verdade, não fiz isso. Mas é porque, puta, pra eu comprar os 6, eu preciso ter o 4, entendeu? É tipo um negócio meio de tique, vamos colocar assim. Então, o quadrinho aleatório do Morbius aqui. Capitão América do Remender, preciso também ir atrás do resto para chegar na fase ali do Sam Wilson, por exemplo. Fabulosos Vingadores, parei também, não lembro qual volume exatamente, mas preciso completar. Pantera Negra, parei no primeiro, faz tempo, mas é bom, esse quadrinho é bem bom. Visão do Tom King, Gavião aqui do Matt Fraction, esse aqui é um Mush. Thor do Jason Aaron, completei a fase, chegamos na poderosa Thor e aí eu tô no volume 4, preciso pegar os outros ainda para finalizar tudo que saiu aqui, mas eu gosto muito dessa fase, eu gosto muito do Thor. Novos Vingadores, Deadpool, Magneto, enfim, algumas coisas de X-Men, não X-Men, né, mas enfim, alguns personagens mais assim, ó, vou passar aqui. Guardiões, sabe que eu sou muito fã dos Guardiões, né, muito fã mesmo. Depois passando aqui pro Doutor Estranho do Aaron, Agente Americano, os Guardiões aqui, se não me engano, fechado, do Al Ewing, né. Depois temos as graphic novels do Thanos aqui do Jim Starlin. Se eu não me engano, falta uma ou duas para eu fechar. Isso aqui é uma coisa que é barata de fechar, eu também não fechei até hoje, né? Inclusive, esse é minha meta agora, né? Tipo, ir atrás dessas coisinhas pequenas que faltam para fechar. Algumas coisas da coleção de cores também. O Justiceiro Max, acho que eu tenho fechado a fase do Aaron, né? Existem outros encadernados, mas não são tão bons, eu acho. Não sei. O Marvel Saga aqui do Homem-Aranha, eu parei no 6, por quê? Porque o 7 você não acha mais, né? E desde antes, tá? Desde aquela época. Então eu parei bem numa edição bem ruim, né? Que é o Pecados do Passado lá. O Guardiões aqui também fechado, do Dan Abnett e Andy Lanning, cara, a fase principal dos Guardiões, né, que mudou completamente os personagens, eu gosto muito dessa fase. Imortal Punho de Ferro fechado, Deadpool Clássico, alguns volumes também, meio que parou por aqui. E vamos pra última aqui, que tem um pouquinho de tudo, ela tá dividida, né? Opa, perdeu o foco. Bora. Então, aqui eu vou ter que deixar assim, peraí. Aí. Então aqui eu tenho alguns encadernados do Black Label, mas desse formato um pouco mais quadrado, né? Vamos colocar assim, desse jeito. Mulher Maravilha História, muito bom. Arlequina, Esquadrão Aleatório, Branco, Vermelho e Preto. Esquadrão Suicida, Alvo Coringa do Azarello. Coringa do Lemire, Halim. Eu gosto muito desse quadrinho aqui, gosto muito também de como ele é, enfim, é bonito. É um quadrinho que é bonito na estante. Trilogia do Demônio, do Batman, porque eu peguei esse quadrinho também porque tinha uma certa relação com o Damian lá, eu gosto muito do Damian. Aqui tem alguns encadenados do Deluxe do Superman, né? Então, enfim, a fase do Geoff Jones, né, que tem Alan Moore, o Tom King, Supergirl para o Alto e Avante, né? Eu tenho essa versão aqui, a mais recente, né? Não tem a capa, mas, cara, esse quadrinho é um dos meus favoritos da minha vida. Lanterna Verde, também, quando relançou, consegui pegar o primeiro, o resto tudo muito difícil de achar. E eu não quis pegar a saga, talvez burrice minha, não sei. Né? Algumas coisas do Tom King, aí você tem alguns anos uns aqui que saíram, falta, por exemplo, da Mulher Gato, Batman Mulher Gato do Tom King, Batman Universo, quadrinho bem subestimado, quadrinho do Bendis, inclusive, Robin e Batman do Demir. Um pouco de Flash, por exemplo, queria ir atrás da fase do Flash mais recente, do Joshua Williamson, por exemplo, não tenho.
Aí passa pra Marvel, né? Aqui acabou DC, né? Tudo que vocês viram é tudo que eu tenho da DC. Aqui é Marvel, por exemplo, então Surfista Prateado, Thor Vikings, né? Aqui são graphic novels, né? Doutor Estranho e Doutor Destino, um clássico, Wolverine, Logan, Raio Negro. Essa coisa quadrinho é muito difícil achar hoje em dia, né? Mas ele é muito bom esse quadrinho. E aqui é, como fala, Marvel Vintage, né? Algumas coisas de Marvel Vintage. Então, e junto com essenciais, né? Desculpa. Então, Cavaleiro da Lua, Wolverine, bastante coisa Wolverine, por exemplo, Wolverine e Destrutor, Wolverine Gambit muito ruim. Novos X-Men do Morrison, tá vendo? Tem o volume 1, e ficou por isso mesmo, porque, de novo, sou burro. Hulk, Futuro Imperfeito, Quarteto Fantástico, aqui é o começo da fase do Hickman, se eu não me engano. Hacking, Justiça Prateado, Doutor Destino, Doutor Estranho, Juramento, muito bom. Namoro às Profundezas, muito bom. Aí alguns quadrinhos do Justiceiro, né? Então eu tenho ó, esse aqui do Zonas de Guerra e depois o do Mike Barron e do Klaus Jensen também. O que nós temos aqui? Última Caçada de Kraven, Mercenários, são esses encadenadinhos aqui. Aqui eu vou ter o Guardiões do Donny Cates completo, 2 da Mulher-Aranha, acho que faltou um, aquele primeiro do Miles, do Ahmed, Gata Negra do Jed McKay, que tem um completo, Homem-Formiga, acho que foi essa, a Electra, o Demolidor do Zdarsky completo, né, completo, e Surfista Prateado de Escuridão, Capitão América Verdade, cara, um quadrinho que você tem que ter na sua coleção, e meu primeiro, não é meu único, mas o meu Epic Collection do Cavaleiro da Lua, que é um personagem que é muito carente de boas publicações, pelo menos de boas republicações aqui no Brasil. Ufa! Vamos descer aqui para vocês verem de novo. Pausem o vídeo se vocês quiserem ver algum específico, né? Não tô preocupado necessariamente em falar todos que eu tenho, tá? Até acho que eu passei tempo demais. E aí, cara, vou fechar aqui para vocês, ó. Eu vou mostrar o que eu tenho na minha pilha, né? Que não é muita coisa, né? E, de novo, eu fiquei muito tempo sem comprar. A realidade é essa, assim, né? Então, por exemplo, a Akira. Eu quis comprar a Akira, mas eu queria comprar tudo antes de ler, né? Porque eu queria ler de uma vez só. Chegou recentemente, só agora eu posso ler a Akira, né? O Coringa, eu tenho o volume 2 aqui que eu comprei, tá pra chegar. É Invencível, olha isso, eu tô no 3 Invencível, né? Enfim, Epic Collection do Homem-Aranha, que continua os ônibus que eu tenho, né? E o Batman Cataclysm, por quê? Porque faz parte ali daquele Batman do período quer dizer, anos 90 até mais ou menos ali anos 2000 e chegando até a fase do 52. Beleza? Então é isso, essa é a minha coleção, de novo, olha eu aqui. Devia ter avançado mais, mas enfim, não dá, vocês conhecem os perrengues de um colecionador.